irmãs, esta celebração tem um nome muito bonito, o Evangelho da Vida. Com esta Eucaristia, no ano da fé, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dom da vida em todas as suas manifestações. E ao mesmo tempo, nós queremos anunciar o Evangelho da vida. Partindo da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, eu gostaria de colocar 3 simples pontos de meditação para a nossa fé. Primeiro, a Bíblia nos revela o Deus vivo, o Deus que é vida e fonte da vida. Em segundo lugar, Jesus Cristo doa a vida e o Espírito Santo nos mantém na vida. O terceiro, seguir a vida de Deus conduz à vida, enquanto que seguir os ídolos conduz à morte. A primeira leitura trata, tirada do segundo livro de Samuel, nos fala da vida e da morte. O rei Davi quer esconder o seu adultério cometido com a mulher do Tita Urias, um soldado do seu exército. E para fazer isso, coloca Urias na primeira linha da batalha para que seja morto durante a batalha. A Bíblia nos mostra o drama humano em toda a sua realidade. O bem e o mal, a paixão e o pecado e as suas consequências. Quando o homem quer afirmar a si mesmo, fechando-se no seu próprio egoísmo e colocando-se no lugar de Deus, acaba por semear a morte. O adultério do rei Davi é um exemplo claro disso. O egoísmo traz a mentira, com o qual se procura enganar a si mesmo e também ao próximo. Mas a Deus não se pode enganar. E nós ouvimos como o profeta disse a Davi: você fez aquilo que é mal a Deus. O rei é colocado diante de suas obras de morte. E aquilo que ele fez, de fato, é uma obra de morte e não de vida. Compreende e pede perdão. Eu pequei contra o Senhor. O Deus misericordioso que quer a vida sempre nos perdoa. O perdoa e lhe dá a vida. E o profeta disse: o Senhor perdoou o teu pecado, tu não morrerás. Que imagem nós temos de Deus? Talvez ele nos apareça como um juiz severo, como alguém que limite da nossa liberdade de vida. Mas toda a Escritura nos recorda que Deus é o vivente, aquele que dá a vida, aquele que indica a vida, o caminho da vida plena. Eu penso no início do livro do Gênesis, quando Deus forma o homem com a terra e sopra no seu nariz um hálito de vida, e o homem se torna um ser vivente. Deus é a fonte da vida, e graças ao seu sopro que o homem tem a vida, e é o seu sopro que sustenta o caminho da sua existência terrena. Eu penso também na vocação de Moisés, quando o Senhor se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como Deus dos vivos, levando Moisés ao faraó para livrar o seu povo, liberta o seu povo, ele revela o seu nome: eu sou aquele que sou, o Deus que está presente na história, que livra da escravidão, da morte e leva o povo porque é o vivente. Eu penso também ao dom dos 10 mandamentos, uma estrada que Deus indica para uma vida realmente livre, uma vida plena. Não são um hino ao não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não. São um hino ao sim, a Deus, ao amor, à vida. Queridos amigos, a nossa vida é repleta somente quando está em Deus, porque somente Ele é o vivente.
O texto do Evangelho de hoje nos dá um passo em frente. Jesus encontra uma mulher pecadora durante um jantar na casa de um fariseu, suscitando o escândalo dos presentes. Jesus se deixa aproximar de uma pecadora e até mesmo perdoa os pecados, dizendo: são perdoados os teus muitos pecados, porque muito amou. E ao contrário, a quem se perdoa pouco, ama pouco. Jesus é a encarnação do Deus vivo, aquele que traz a vida diante a tantas obras de morte. Diante do pecado, do egoísmo, do fechamento em si mesmo. Jesus acolhe, ama, levanta, encoraja e dá novamente a força para caminhar. Faz a vida, dá a vida de novo. Em todo o Evangelho nós vemos como Jesus, com seus gestos e palavras, traz a vida de Deus que transforma. E a experiência da mulher que unge com perfume os pés do Senhor se sente compreendida, amada e responde com um gesto de amor. Se deixa tocar pela misericórdia de Deus e obtém o perdão. Inicia uma nova vida. Deus, o vivente misericordioso. Vocês estão de acordo? Digamos todos juntos: Deus, vivente e misericordioso. Deus é vivente e misericordioso. Outra vez. Deus é vivo e misericordioso. Esta também foi a experiência do apóstolo Paulo que nós ouvimos na segunda leitura. Esta vida que eu vivo no corpo, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que é essa vida? É a própria vida de Deus. E quem nos introduz nessa vida? No Espírito Santo, dom do Cristo ressuscitado. É Ele que nos introduz na vida divina como verdadeiros filhos de Deus, como verdadeiros filhos unigênitos, Jesus Cristo. Nós estamos abertos ao Espírito Santo, nós nos deixamos guiar por Ele. O cristão é um homem espiritual e isso não significa que vive nas nuvens, fora da realidade, como se fosse um fantasma. Não, o cristão é uma pessoa que pensa, que toca a vida diária segundo Deus, que deixa a vida segundo Deus, que deixa que a vida seja animada, nutrida pelo Espírito Santo para que seja plena como filhos. E isso significa realismo e fecundidade. Quem se deixa conduzir pelo Espírito Santo é realista, sabe medir e avaliar a realidade. E também é fecundo porque sua vida gera mais vida ao seu redor. Deus é o vivente, é o misericordioso. Jesus nos traz a vida de Deus, o Espírito Santo nos introduz e nos mantém como verdadeiros filhos de Deus. Mas muitas vezes nós sabemos por experiência, o homem não escolhe a vida, não acolhe o Evangelho da vida, mas deixa guiar por ideologias, por lógicas que colocam obstáculos à vida, que não a respeitam, porque são ditadas pelo egoísmo, pelo interesse, pelo lucro, pelo prazer, e não são ditadas pelo amor, pelo bem do outro. É a constante ilusão de querer construir a cidade do homem sem Deus, sem a vida e sem o amor de Deus. Uma nova torre de Babel. E eu pensar que a recusa de Deus e da mensagem de Cristo, do Evangelho da vida, traga a liberdade, a plena realização do homem. O resultado é que o Deus vivo está sendo substituído por ídolos humanos e passageiros que ofereçam um momento de liberdade, mas que na realidade, no fim, são portadores de escravidão e de morte.
A sabedoria do salmista diz: os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é limpo e ilumina os olhos. Nós lembramos sempre: o Senhor é o vivente, Ele é misericordioso. O Senhor é vivente, é misericordioso. Queridos irmãos e irmãs, olhemos Deus como Deus da vida. Olhemos a sua lei, a mensagem do Evangelho, como uma vida de liberdade. O Deus vivo nos torna livres. Digamos sim ao amor e não ao egoísmo. Digamos sim à vida e não à morte. Digamos sim à liberdade e não à escravidão de tantos ídolos de nosso tempo. Numa palavra, digamos sim a Deus que é amor, vida e liberdade e nunca decepciona, ao Deus que é vivo e misericordioso. Somente a fé no Deus vivo nos salva, no Deus que em Jesus Cristo nos deu a sua vida com o dom do Espírito Santo e nos faz viver como verdadeiros filhos de Deus com a sua misericórdia. Com essa fé nos torna livres e felizes. Peçamos a Maria, Mãe da Vida, que nos ajude a acolher e testemunhar sempre o Evangelho da vida. Assim seja.